Qual o sentimento que vem no teu coração quando você canta essa canção e pensa naquilo que você cantou? Quando você, diante de Deus, canta porque o louvor é para Ele. E aí você cantou para Ele: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti. E aí pensa no que você disse hoje. Pensa do que saiu da tua boca nesse dia. Pensa o que o teu coração produziu e porque ele produziu você acabou dizendo. Agrada a Deus ou não agrada a Deus? Vamos orar? Pai, nós queremos pedir misericórdia ao Senhor nessa noite, neste culto, neste tempo em que nós estamos na tua presença, pedindo que o Senhor ajude a olhar para nós mesmos, não para trazermos um peso, mas para mudarmos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos conduzido como teu povo, a tua igreja, os teus filhos, para que o teu Espírito tenha liberdade não só de mostrar, mas transformar aquilo que ele mostra, e que nós possamos nos colocar diante do Senhor, sabendo que algumas mudanças na nossa vida não acontecerão pela nossa força nem pela nossa vontade, mas acontecerão pela nossa obediência ao Senhor e pela ministração do teu Espírito sobre a nossa vida. Tenha a liberdade de agir sobre a nossa vida, a começar na minha. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Eu disse no começo do culto que a série da mensagem que nós estamos trabalhando é o desafio de amar. E talvez você pergunte o que tem a ver o amor com a palavra, o amar o outro com a palavra. Você já viveu algum momento que você expressou não amor a alguém com a tua palavra, com a tua boca? Tem alguém que já expressou amor a você através das palavras que foram ditas? Alguns de nós conseguimos ser nocivos e de uma forma muito sutil, dizendo aos outros aquilo que de uma forma muito sorrateira nós dizemos, mas com o propósito de realmente ferir, machucar. E isso traz um peso muito grande na vida das pessoas. Mas nós começamos nessa série do desafio de amar, e o pastor Robson pregou na primeira noite, falando do amor que eu preciso. E o amor que eu preciso é o amor que vem de Deus. Além do amor dos irmãos, do amor da esposa, do marido, dos pais, o amor necessário da minha vida é o amor de Deus, porque Ele é o amor que muda a minha história. Domingo passado eu preguei de manhã e continuei à noite falando do amor que inspira. O amor que eu e você precisamos entender que Jesus tem por nós, nos faz ter um amor pelas pessoas, ou nos faz agir com amor que inspira as pessoas para querer amar como Jesus amou. E o convite da semana passada foi para que eu e você olhássemos o outro e amássemos o outro como Jesus nos ama. Então, se você diz assim, fulano é difícil de ser amado, se olhe no espelho e olhe o quanto você e quanto eu sou também difícil de ser amado. E Jesus me ama. Então nós fomos convidados a amar como Ele nos ama. A gente que lide, que lute com essa dificuldade aí, mas é um convite que a série está nos fazendo, e se o Espírito de Deus nos chama a fazer, porque Ele vai nos capacitar. E agora à noite nós vamos começar a falar sobre o amor com palavras, e domingo de manhã a gente vai se aprofundar nisso. Nós vimos na semana passada e agora que você não precisa se esforçar para amar, mas você precisa somente imitar Jesus, fazer o que Ele fez para amar. Como que Jesus amou você? Qual foi a expressão de amor que Jesus teve por mim e por você? Foi morte de cruz. A gente não precisa ir para a cruz para expressar o amor. Então o que está sendo pedido a mim e a você é bem menos. Então dá para poder expressar este amor. Eu lembro de uma frase na pregação do domingo passado de manhã, que ele dizia que o amor é uma decisão. Eu vou esperar sentir, amar alguém. Não, é uma decisão, é uma ordem. O Senhor diz para nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então não tem espaço para eu dizer assim, eu vou decidir não amar o Daniel porque eu não gosto. Problema meu se eu não gosto. Eu vou lidar com meu coração e eu preciso amar ele. Eu não preciso caminhar com ele, mas eu preciso amar ele em Jesus. Você precisa me amar em Jesus, não porque eu sou o pastor dessa igreja, mas porque eu sou teu irmão em Cristo. E o Senhor nos dá essa orientação e essa ordenança. Deus não nos ordena algo para nós realizarmos se Ele não está disposto a nos capacitar. Olha que interessante. Todo o desafio que o Senhor traz para mim e para você, e talvez aí, enquanto eu estou falando aqui do amor, você já está enchendo o teu coração e a tua mente de pessoas que você guardou aí reservado ao longo da tua vida, que você olha e fala,
sujeito insuportável, né? Talvez esses sentimentos, essas pessoas estão vindo aí na tua mente, mas Jesus, o Espírito de Deus está dizendo para você agora que Deus está te dando e está me dando essa orientação, mas Ele também nos capacitará a amar, porque Ele quer que a gente assim o faça. E aí, de novo, né? O que tem a ver, pastor, o amor com palavras? Como eu disse, você talvez já foi abençoado e já abençoou com palavras. Da mesma forma que você já foi ferido ou já pode ter ferido com palavras. Você já percebeu que tem pessoas, ou talvez eu e você, e a gente está estudando lá num discipulado, no Retorno à Santidade, também no Da Oração, a gente fala no Retorno à Santidade sobre o pecado de atitude. O que é o pecado de atitude? É quando eu faço alguma coisa que o outro não vê, mas por trás da minha boa ação tem uma atitude, e Deus vê essa atitude. Então é aquilo que está por trás. E alguns chegam para a pessoa e dizem assim, eu quero te falar alguma coisa, mas é porque eu gosto de você. E daí destila o veneno com a proposta real, assim, de destruir o outro. E aí você pode até se fazer de amiguinho, de bonzinho, mas Jesus está olhando a tua ação. Né? E essa palavra que vem, é uma crítica. Qual é o propósito da crítica? O que você quer trazer para a pessoa quando você está dizendo aquilo que você quer dizer? Mas a gente vai se aprofundar nisso no domingo de manhã, e eu não quero entrar muito aqui em detalhes, porque eu já me empolgo, né? Fico olhando esse texto, eu falei domingo quando eu estava pregando e conversando com o pastor Robson depois, quando a gente decidiu estudar essa série de mensagens para entrar no aprofundar lá do Espírito de Deus, em julho, quando nós vamos trabalhar sobre águas profundas, e toda essa série nos leva a ir para a cruz. Porque todo o avivamento acontece quando eu vou para a cruz. O amar acontece quando eu vou para a cruz. E quando a gente decidiu, e eu já conhecia essa série, talvez parecia algo assim tão básico, mas quando você olha de verdade para isso, é tão profundo e tão desafiador, porque Deus quer que a gente expresse esse amor, viva esse amor. E para eu poder ser amado por você, muitas vezes, você vai precisar ir para a cruz. Você vai poder olhar para mim e entender que eu sou imperfeito, mas ainda assim eu preciso do teu amor enquanto meu irmão em Cristo. Nós vamos olhar para as pessoas que mais nos incomodam e nós vamos ser convidados pelo Espírito de Deus a amar elas. E nós precisamos cuidar das palavras. Vamos abrir lá a Bíblia em Tiago, capítulo 3, verso 2. Você está com a tua Bíblia aí? Abre ela lá comigo e nós vamos ler o texto. Tiago, capítulo 3, verso 2. Gente, desse povo todo que está aqui na igreja, só o Daniel com Bíblia. Vamos dar depois um chocolate para o Gabriel. Daniel, não é o Gabriel. Daniel, no fim do não tem chocolate, mas outro dia eu vou trazer para você. Só o Daniel com Bíblia. A Cris tirou o celular. Tá bom, Cris, usa lá no celular. Tiago, capítulo 3, no verso 2. Você ganha também metade do chocolate do Daniel, porque você tem a Bíblia no celular. Samira está desfilando a Bíblia dela lá também. Então tá, vamos lá. Eu vou ler a partir do verso 1. A palavra diz assim, dominar a língua. Domínio da língua. Senhor, tem misericórdia de nós de novo. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o corpo. No verso 3, até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Nesse verso 2, ele diz, numa outra versão, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aqui na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz, todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz, palavra, tá? É uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Olha só, Tiago está dizendo para nós, e eu sei que você já conhece os textos aqui de Tiago, que o dia que nós conseguirmos pôr freio na nossa boca, controle sobre a nossa língua, que nós vamos conseguir controlar todo o restante do nosso corpo e provavelmente toda a nossa história.
As palavras são extremamente importantes, elas são fundamentais. Nós somos senhores das palavras que pronunciamos e escravos das palavras que deixamos escapar. Como está o teu domínio daquilo que você fala que não deveria ter dito? Até onde você tem domínio próprio já, desenvolvido aí, colocado diante do Espírito de Deus, para fechar a tua boca no momento que deve fechar e não deixar sair palavras que não deveriam sair da sua boca. Alguns de nós nos dizemos impetuosos, coléricos, sanguíneos, você pode dar o nome que você quiser, e a gente diz assim, eu nem pensei, a palavra já saiu. Não é uma verdade. Satanás muitas vezes alimenta isso no meu e no seu coração, para que a gente possa se justificar e dizer para as pessoas, não liga não, eu sou assim mesmo, eu falo sem pensar. Mentira, nós pensamos. Toda a nossa atitude vai passar primeiro pela nossa mente. Tudo que acontece na nossa vida vai passar pela nossa mente, ou, se você quiser pensar no coração, mas passa na mente, e ela é reproduzida talvez muito rapidamente, mas nós temos domínio sobre a nossa mente quando colocamos ela diante do Senhor, e automaticamente nós temos controle sobre a nossa língua. O que eu falo é tão importante para a minha vida e para os meus relacionamentos, quanto o que eu faço. Ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma análise inversa. Tem pessoas que são boas de discurso. Ele fala, mas ele fala aquilo que não é verdade do seu coração. Ele é um hipócrita. Então, a gente traz muito para púlpito a necessidade de vivermos aquilo que pregamos. Se eu subo neste púlpito para ministrar a palavra de Deus, eu preciso e sou confrontado pelo Espírito de Deus para que eu possa viver aquilo que eu estou pregando. E vocês não têm noção do quanto Deus me confronta. Semana passada eu vivi uma situação assim, e eu preparando a pregação, eu falei para a Tânia, Deus tem um humor impressionante. Porque para eu subir no púlpito e falar disso, é uma situação de alguém que eu tenho que atender, que traz uma demanda, e eu vivendo a mesma situação que ela. A dureza, o meu coração tão peludo quanto dela, naquilo que ela está vivendo lá na esfera dela, e eu aqui no meu quadrado. E aí eu disse, Senhor, para eu sentar com ela e tratar isso, eu vou ter que limpar meu coração primeiro. Porque eu não posso ser hipócrita diante do Senhor, de sentar com alguém para aconselhar como um pastor, se eu não estou mudando isso na minha vida. E não pensa você que Deus não me confronta, Ele confronta a mim, Ele confronta a você, e eu não tenho dúvida. Cada pregação que é ministrada, Deus ministra a minha vida lá em casa, depois quando eu estou aqui no púlpito, assim como Ele faz com vários de vocês que me mandam um retorno depois dizendo assim, meu Deus, que pesada a pregação. E Deus quer realmente, de fato, fazer isso. Agora, o que eu faço com aquilo que Deus fala comigo aqui neste culto? Eu vou dizer, nossa, que legal, Deus me pôs na paz. E aí, o que eu vou fazer disso? Ontem, no estudo lá do Retorno à Santidade, eu disse para o pessoal no final que fazer aquele discipulado é tão pesado e chega a ser perigoso, porque a gente está sendo orientado de coisas que não vai ter como alegar diante de Deus ignorância. Não vai ter que alegar para Deus, Senhor, nunca ninguém disse isso para mim. Ele vai puxar lá, vem aqui no telão, nesse dia, igual aqui agora, o culto falando de palavra. Vamos puxar o telão lá. Hoje é que dia? Dia 16, 16 de junho, meu Deus, 16 de junho de 2021. Olha aqui, você estava lá sentado no templo, ou estava na sua casa ouvindo. Não desligue o teu celular em nome de Jesus por causa disso, tá? Continua aí, não saia. Porque a gente precisa querer crescer. A gente precisa crescer, querer amadurecer. Nós precisamos querer ser melhores cada dia mais para sermos instrumentos de fato na vida, nas mãos do Senhor, irmãos. O que eu falo é importante, assim como aquilo que eu faço. Da mesma forma que aquilo que eu falo, eu devo também viver. Quando a gente fala demais e a gente não vive aquilo que a gente fala, em algum momento a gente cai em contradição. O inimigo usa para nos expor. Satanás vai usar para escárnio e a gente precisa ter cuidado. Provérbios 21, 23 diz assim, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha que sério isso. Eu falo demais, controla o que fala. Quando a gente fala menos, a minha mãe tinha um ditado popular lá, que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Talvez você tenha conhecido esse ditado. Por quê, Fiquei pensando nesse ditado com esse texto. Eu falo demais e aí, de repente, eu vou falar algo que não precisava dizer. Vou magoar que não precisava magoar. Vou ter que voltar para pedir perdão por algo que eu falei que não deveria ter dito, enfim. Sabe, a gente precisa aprender a ter um controle. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto diz assim, se você não quer se meter em dificuldades,
Tome cuidado com o que diz. A pessoa que escreveu essa série, ele traz um exemplo tão interessante, e ele fala que a palavra é como fritar peixe num ambiente. Você frita o peixe aí na tua casa e depois fica aquele cheiro no ar. Se você não fechar as portas do quarto, vai para o quarto, né? A palavra vai ficar ali como o peixe que você fritou, o pastel, a pipoca, o que você quiser. A palavra vai ficar ali ecoando, né? E ela vai ficar ressonando no ambiente onde você liberou ou deliberou aquela palavra. E nós, enquanto filhos de Deus, como servos de Deus, precisamos cuidar. A gente vai entrar mais em detalhes sobre a questão da fofoca, da palavra que vem com o propósito de destruir. Eu consigo perceber o quanto Satanás usa isso. Gente, tem situações que realmente você pode não ter noção, mas a palavra que você libera, ela vai ficar gerando no coração do outro um sentimento que vai aturar não só um dia, mas para muitos uma semana. Depende do estado emocional daquela pessoa, da questão de estima dela, daquilo que ela viveu na história dela. Você pode despertar um gatilho para um sentimento que você não tem noção. Mas nós só costumamos perceber quando nós somos feridos com a palavra do outro. E aí nós nos colocamos como vítima, mas nós também ferimos. Palavra do Senhor lá em Mateus, vamos abrir lá, Mateus capítulo 2, verso 36 e 37. Mateus 12, 36 a 37. Mateus 12, abre lá a tua Bíblia comigo, verso 36 e verso 37 diz assim: Eu afirmo a vocês, olha que sério esse texto, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda a palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Podia zerar aqui, né? Essa reflexão. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Isso não quer dizer, gente, que nós não podemos brincar. Isso não quer dizer que a gente não pode interagir, mas a palavra inútil aqui ela traz um significado mais profundo. Aquilo que não deveria ser dito, aquilo que é pesado, aquilo que é imoral, aquilo que fere, aquilo que é mentira, aquilo que não reproduz uma verdade. Nós trabalhamos muito nesses discipulados, por exemplo, quando eu estou numa roda, num grupo de amigos, e aí começam a dizer coisas que não são adequadas com a palavra de Deus. E eu disse esses dias, eu não sei se num culto ou nos grupos nossos de estudo, que antes isso era um quadro característico dos homens, mas hoje não, no grupo de mulheres também acontece. Palavras que eram desnecessárias de ser dito, maldades, maledicências. E eu e você não somos obrigados a ouvir e nem dizer. E muitas vezes isso alimenta o nosso coração. E a gente permanece. E a gente não precisa permanecer. Nós precisamos vigiar, nós precisamos nos posicionar enquanto cristãos. Nós precisamos entender que tudo isso vai ser colocado como peso, ou isso pode influenciar o nosso coração. Quando nós começamos a ouvir coisas que não são adequadas, ou a dizer coisas que não são adequadas, palavras que não são adequadas, essas palavras muito rapidamente começam a tomar conta da nossa vida e passam a soar como naturais. Não é assim que acontece? Você começa a ouvir alguém dizer um palavrão por muitas vezes, daqui a pouco você está reproduzindo aquilo como um papagaio, e você sequer presta atenção naquilo que você está dizendo. E aí eu fico imaginando nós, enquanto templo do Espírito de Deus, né, o quanto constrangemos o Espírito de Deus. Eu já testemunhei N vezes para vocês aqui de púlpito que quando eu me converti, eu não tinha noção que a minha boca era tão suja quanto era. E Deus usou uma pessoa específica para ficar vermelho do meu lado cada vez que eu dissesse um palavrão, e eu comecei a me escutar. E nós precisamos nos ouvir. Ouvir o que sai da nossa boca. E quando a gente começa a falar demais, o nosso coração vai sendo alimentado por aquilo que fala, e essa retroalimentação daquilo que fala com aquilo que escuta, e nós nos tornamos algo inadequado, ou alguém inadequado para nos dizer cristãos.
Nós vivemos uma batalha espiritual. Não permita que Satanás use a sua palavra para agir no mundo. Às vezes, em algum momento, o marido diz palavras contra a esposa que dá legalidade a Satanás. A esposa diz palavras contra o marido que dá legalidade a Satanás. Os filhos dizem palavras contra os pais que dão legalidade a Satanás. Os pais dizem palavras contra os filhos que dão legalidade ao demônio para entrar na nossa casa, e nós precisamos cuidar. Há muitos anos atrás, a gente já era convertido, sim. Nós moramos num sobrado que era germinado. E, meu Deus, a mãe, aquela senhora tinha 3 filhos, ela devia ter muitos problemas. E aquela mulher amaldiçoava tanto as crianças dela, que eu me lembro, assim, de entrar numa angústia, de chorar, de ouvindo aquela mulher dizer coisas tão pesadas contra as suas filhas. E era uma mulher que era cristã. E eu dizia, meu Deus, essa mulher não tem noção do peso daquilo que ela está colocando sobre a sua filha. Nós precisamos cuidar. O demônio vai usar tudo isso como matéria-prima para produzir verdade. Porque a gente está dando a matéria-prima para ele poder agir. Palavras de julgamento, palavras de murmuração. Você é alguém que murmura muito, você reclama de tudo, pede ao Senhor para mudar o teu olhar e o teu coração. Palavras de inveja, palavras de maledicência e mentiras. Todas são pesadas, mas às vezes a murmuração é algo tão sutil, né? A gente reclama tanto de tudo. Está frio, reclama do frio. Está calor, reclama do calor. Está chovendo, reclama da chuva. Não tem chuva, reclama que não tem chuva. Vem para a igreja, não tem ninguém, reclama porque não tem igreja. Vem para a igreja, tem muita gente, reclama que tem muita gente. Reclama que está fechado, reclama que está aberto, reclama porque o som, reclama... A gente reclama o tempo todo. E nós precisamos vigiar, entender que tudo isso deve ser diferente na nossa história. Mateus 12, 37, a palavra diz assim: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Foi o texto que a gente leu agora há pouco. Tiago 3, 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E a gente vai encerrar aqui vendo desse texto, né, que Tiago diz: a minha boca e a tua, muitas vezes nos direciona para onde nós vamos. Nós prometemos coisas e depois nos arrependemos, porque falamos sem pensar. A nossa palavra, a nossa boca pode destruir pessoas e destruir inclusive aquilo que a gente tem, a nossa história. Algumas pessoas, que a gente fala que queima o filme, né? Queima o filme no trabalho, queima o filme com a esposa, queima o filme com o marido, com os filhos, com os pais. Usam a palavra de forma inadvertida e vai deixando uma marca por onde passa. A nossa palavra muitas vezes vai mostrar de fato quem nós somos, lá no nosso escondido. Porque às vezes a gente é muito bem enquanto um artista, para mostrar para o outro aquilo que eu quero ser. Mas nós precisamos vigiar profundamente. Quanto mais mesquinhas forem as suas palavras, mais vai revelar o quão mesquinho é o seu coração. Quanto mais você gostar daquilo que é baixo e a tua boca assim reproduzir, vai mostrar o que está tomando conta do teu coração. Se você se permite a fofoca, aumentar, potencializar as coisas para dizer, vai mostrar também um pouco da tua baixa estima, daquilo que você precisa fazer para poder se sentir amado. E tudo isso, se nós colocarmos diante do Senhor, Ele vai transformar na minha vida e na sua, para nós sermos autênticos diante dEle. Então fica a reflexão do início dessa pregação. Domingo nós continuamos ela. Espero que você não desista de domingo de manhã. Mas se eu e você queremos amar como Jesus amou, a nossa boca pode ser um dos instrumentos de bênção, tanto para a nossa vida, quanto para aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Amém? Vamos orar? Vou pedir para o pessoal do louvor já subir aqui. Nós vamos orar e vamos então encerrar a nossa reflexão. O que mais chamou a sua atenção nessa noite? O que mais o Espírito de Deus tocou aí no teu coração? Qual é o ponto que você precisa levar a Ele agora, na sequência deste culto? Quando você for continuar aí conversando com Jesus, dizendo assim: Senhor, daquilo que o pastor falou, tem esse ponto aqui que me incomodou. Pede para Ele te mostrar. Ah não, eu sou perfeito nisso, não tem nada. Beleza, se você assim entende, amém.
mas tem algo que incomoda no teu coração, pede para o Senhor te mostrar, te ajudar a entregar. E aí peça para Ele. Ali no começo eu disse que não existe nenhum desafio que Deus coloca para mim e para você, que Ele não possa nos levar a alcançar. Deus não vai colocar nenhum desafio para mim e para você que Ele não vai nos ajudar a buscar vitória nele. E é tão legal quando a gente se vê sendo transformado pelo Espírito de Deus, não é? Quando eu olho aquilo que eu já fui, aquilo que Deus faz hoje na minha vida, olho ainda um monte de coisa que Ele tem para mudar. Como é bom olhar hoje e lembrar que a minha boca era um caos. E saber que hoje, se eu falo uma vírgula diferente, as minhas filhas, a minha esposa me olha e fala, que isso? Elas falam. Porque louvado seja Deus não é algo que faz parte mais da minha história. E eu estou falando de dentro da minha casa. Porque muitas vezes aqui no nosso convívio, a gente não fala, mas dentro de casa, a gente mostra o quão vil nós somos. E eu louvo a Deus, porque na minha vida o Senhor transformou. Tem um monte de coisa ainda, gente, para Ele transformar. Mas esse é um ponto que eu posso dizer que o Senhor venceu na minha história. E na sua também Ele pode fazer, para a honra e glória do nome dEle. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te louvamos porque nós não estamos soltos no mundo. Te louvamos porque o Senhor tem um zelo tão grande com cada um dos teus filhos, quando nós nos dispomos a pôr diante do teu trono para receber a ministração que vem do Senhor sobre a nossa vida, para receber a mudança que o Senhor quer fazer na nossa vida. E sabemos, ó Deus, que como o degrau da escadaria que a gente sempre fala, essa é mais uma que nós queremos subir para glorificar o teu nome. Queremos que a nossa boca seja um instrumento de bênção e não de maldição. Queremos amar aos outros através da palavra que o Senhor coloca na nossa vida. Queremos, Deus, que através da nossa palavra pessoas possam se sentir amadas pelo Senhor. Neste tempo, Senhor, que nós não podemos abraçar, que as nossas palavras sejam um abraço que muitos precisam. Que da nossa boca possa sair aquilo que o Senhor quer trazer a pessoas. E que possamos ser instrumentos vivos nas suas mãos. Se algum dos meus irmãos colocam diante do Senhor nessa noite esse desafio, que o teu Espírito possa trazer a paz sobre eles, mostrando que o Senhor é o maior interessado em mudar essa história. E que eles possam se alegrar naquilo que o Senhor fará na vida deles, assim como o Senhor tem feito na minha e de muitos de nós que estamos aqui. Que a nossa vida seja para a glorificação do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele te abençoe e que você tenha uma semana na presença de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar Ele.